Olá, você que já está fazendo ou que gostaria de fazer o pão natural com fermento de pão de Cristo, nós temos um grupo no WhatsApp, 359-9908-8294, que tem sempre alguém fazendo pão e a gente vai tirando a dúvida um dos outros, tá bom? Então vamos lá. Aqui está o meu fermento que estava na geladeira. Tenho recebido muitas perguntas, como que eu guardo na geladeira? Eu guardo dessa forma, numa vasilha que fique semi-tampada, ó. Ela não está tampada, porque eu não posso tampar. Se colocar numa garrafa PET, pode? Pode, só não pode rosquear a tampa, porque o fermento produz gás e iria estourar a garrafa, tá bom? Ficasse muito tempo. Quanto tempo um fermento pode ficar na geladeira? Bom, o meu fica mais ou menos por volta de um mês, porque eu faço pão toda semana. Então, eu fiz esse fermento que dá 1,5 litro, né? Então, eu não descarto mais. No início, eu descartava, porque não tem pessoas assim pra gente doar a isca, nem... não é todo mundo que tem paciência de fazer o pão, de ficar 3 dias fazendo pão, né? Gostam de ir lá na padaria e comprar pronto, tá certinho. Então, a gente que gosta de fazer o pão ficava com dó de jogar parte desse fermento fora, né? Um líquido tão precioso. Então, eu comecei a guardar na geladeira e dá super certo. Então, como que eu faço? Eu tiro uma parte, faço o pão e guardo 2 partes na geladeira. Semana passada eu retirei o outro 500 ml, fiz pão e hoje só tenho esse 500 ml. Então, é a hora de reformar. Então, estava lá na geladeira e eu vou colocar aqui 1 litro de água e reformar essa isca. E é dessa forma que eu faço. Se eu fosse fazer o pão hoje, né? Se eu não fosse reformar, eu iria esperar um pouquinho essa isca tirar um pouco o gelo, né? Voltar à temperatura ambiente, né? E aí era só pegar e despejar na tigela e amassar o pão. É muito simples, é muito bom e muito gostoso esse pão de Cristo. Então vamos lá, vamos então reformar, né? Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez como é que se faz a reforma do fermento, tá joia? Gente, a minha colher de pau vocês não riam não, tá? Ela é um pouco grande, então eu vou usar o cabo, tá? Para mexer aqui só porque ele está condensado, ó, no fundo. Para dar uma misturadinha. Agora eu vou colocar aqui 1 litro de água, temperatura ambiente. Totalizando assim 1,5 litro de fermento. E agora vamos para a reforma, vamos lá? Então vamos colocar 4 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de sopa bem cheia. Vamos colocar também 4 colheres de açúcar. Gente, eu uso açúcar cristal. Uma colher de sopa de sal. O sal, gente, não precisa ser tão cheio como o da açúcar e da farinha, não, tá? Pode ser uma colher de sal normal, ó. Tá? Não muito cheio. Uma colher de sopa de sal. Detalhe, nessa hora agora você não mexe. Agora são 6 horas da manhã e eu só vou mexer esse fermento amanhã às 6 horas, ou seja, 24 horas. Ele vai ficar ali no meu armário, paradinho, quietinho, só coberto aqui com esse paninho. Amanhã de manhã eu vou apenas mexer ele com a colher de pau e à noite já divido em 3 partes. Uma para fazer pão e 2 volto para a geladeira. E é assim que eu tenho pão sempre para fazer aqui o meu pão de Cristo. Dúvidas? Entra para o grupo de WhatsApp, é só me passar uma mensaginha, me chamar no WhatsApp, né, me dar uma ligadinha que eu coloco você no grupo. 359-9908-8294. Não paga nada. Lá é só para a gente aprender a fazer pão um com o outro, tá? Temos pessoas do Brasil todo, cada um dá uma dica da sua região e assim a gente vai aprendendo uns com os outros, tá joia? Até mais.